A garota alienígena postou um anúncio para encontrar um colega de quarto, mas não esperava um candidato humano. As escaldantes estrelas gêmeas de Próxima Centauri B queimavam o pescoço de Jake Sullivan enquanto ele caminhava pela movimentada feira alienígena. Suas botas de grau militar levantavam poeira a cada passo determinado, o couro desgastado, um lembrete de seus dias como fuzileiro interestelar da Terra. Agora dispensado e quase sem dinheiro, Jake se via neste posto de comércio isolado, com nada além de sua mochila, arma lateral e uma teimosa recusa em ligar para casa em busca de ajuda. Droga, uma transferência de créditos de leão? Ele murmurou enquanto checava seu saldo na conta no dispositivo em seu pulso. Os números não haviam aumentado magicamente desde que ele verificou 5 minutos atrás. 300 créditos não o levariam longe em um planeta onde os humanos ainda eram algo como uma novidade. Jake passou a mão pelo cabelo castanho curto, seu corpo musculoso atraindo olhares curiosos das várias espécies alienígenas que circulavam pelo mercado. Sua camiseta de manga curta, verde escura, grudava em seus ombros largos, e seu jeans azul estava preso com um cinto de couro marrom desgastado que combinava com a faixa do coldre na coxa de sua perna direita. A pistola de pulso M12 que estava ali era perfeitamente legal. Ele tinha as permissões, mas ainda assim deixava os locais nervosos. Ao virar uma esquina, um pedaço de papel esvoaçante chamou sua atenção. Nesta era digital, anúncios físicos eram raros o suficiente para merecer atenção. Jake se aproximou do poste onde o anúncio estava preso e esquintou para a escrita alienígena. Seu tradutor neural começou a funcionar após um momento. O colega de quarto queria silêncio, limpeza, espécies não predatórias preferidas. 200 créditos por mês. Sem atividades noturnas, sem carnívoros, contate Lariete. Jake riu. Bem, ele definitivamente era um carnívoro, e tecnicamente uma espécie predatória pela classificação galáctica. Mas 200 créditos era uma pechincha, e mendigos não podiam ser exigentes. Ele memorizou o endereço e partiu em direção ao distrito residencial, seguindo o mapa em seu dispositivo de pulso. O bairro era uma mistura curiosa de estilos arquitetônicos, refletindo as diversas populações alienígenas que haviam se estabelecido ali. Jake se viu diante do que parecia uma versão de ficção científica de uma habitação. Uma estrutura arredondada construída parcialmente em uma pequena colina, com uma porta curva e janelas que brilhavam com uma suave luz roxa. Aqui vai nada, ele murmurou, aproximando-se da porta e batendo firme 3 vezes. A porta se abriu, revelando uma cena que o deixou momentaneamente atordoado. Uma mulher alienígena humanoide estava na entrada, sua pele lisa e vermelha brilhante reluzindo como um rubi polido. Longos cabelos prateados e brancos caíam sobre seus ombros, emoldurando um rosto que era indiscutivelmente belo, apesar de suas características alienígenas. Grandes olhos em forma de amêndoa com íris violetas se arregalaram ao vê-lo. Ela usava uma blusa curta e justa e uma saia fluida que acentuava sua figura esbelta e curvas atraentes. Por um momento, eles apenas se encararam. Então, os olhos dela se fixaram no coldre em sua coxa e o pânico floresceu em seu rosto. Uma humana, ela gritou e bateu a porta na cara dele. Jake piscou, momentaneamente surpreso. "Espere!" Ele chamou através da porta. "Estou aqui sobre o quarto. Eu não sei de nada. Vá embora." Veio a resposta trêmula. "Sua espécie não é bem-vinda aqui." Jake suspirou, passando a mão pelo cabelo novamente. "Olha, não estou aqui para causar problemas. Eu só preciso de um lugar para ficar. E seu anúncio não especificou que humanos não eram permitidos. Eu tenho créditos." O silêncio seguiu. Jake estava prestes a se afastar quando ouviu uma comoção no distrito do mercado. Virando-se, viu um grupo de alienígenas robustos e reptilianos importunando uma figura menor. A mesma mulher de pele vermelha que acabara de fechar a porta em seu rosto. Ela deve ter fugido por uma saída dos fundos. Os Draxians, notórios bandidos locais, a tinham cercado. A mão de Jake se moveu instintivamente para o seu coldre enquanto ele avançava em direção à confrontação. "Vamos lá, coisa bonita," um dos Draxianos dizia, seu rosto escamoso se contorcendo no que poderia ser chamado de sorriso.
Você está atrasada nos pagamentos de proteção novamente. Eu te disse que ainda não tenho. A mulher respondeu, sua voz surpreendentemente firme, apesar de seu óbvio medo. Preciso de mais uma semana. O tempo acabou. Outro Draxiano rosnou, estendendo a mão em direção ao seu braço. Jake limpou a garganta de forma alta. Senhores, disse ele, sua voz carregando o inconfundível tom de alguém que já viu combate. Há um problema aqui. Os Draxians se viraram. Seus olhos amarelos se estreitaram ao vê-lo. O líder, um espécime particularmente feio, com uma cicatriz descendo pelo focinho, suspirou. Jacob, humano, ele cuspiu. Isso não diz respeito a você. Jake sorriu, mas isso não chegou aos seus olhos. Veja, é aí que você está errado. Esta senhora é minha nova proprietária, o que torna isso muito da minha preocupação. Os olhos da mulher de pele vermelha se arregalaram de surpresa, mas ela teve o bom senso de não contradizê-lo. Você está em desvantagem, humano. O líder Draxiano sibilou. O sorriso de Jake se alargou enquanto ele mudava casualmente sua postura. Estou? Última vez que verifiquei, um fuzileiro humano vale pelo menos 5 marginais Draxianos. Mas ei, se você quiser testar essa teoria... Sua mão pairou perto do coldre, ainda não sacando, mas deixando a ameaça clara. Os Draxianos trocaram olhares, claramente reavaliando a situação. Os humanos tinham uma reputação na galáxia, e não era por serem fáceis de lidar. Voltaremos, o líder finalmente rosnou, recuando. Isso é um exagero. Ansioso por isso, Jake respondeu alegremente. Enquanto os Draxianos se afastavam furtivamente, a mulher, aparentemente desconfiada, virou-se para Jake com uma mistura de alívio e suspeita. Por que você me ajudou? Ela perguntou. Jake deu de ombros. Parecia a coisa certa a fazer. Além disso, eu realmente preciso daquele quarto. Leary o estudou por um longo momento, seus grandes olhos violetas indecifráveis. Finalmente ela suspirou. Tudo bem, mas precisamos estabelecer algumas regras básicas. E isso não significa que eu confie em você. Justo. Jake respondeu com um sorriso. Sou Jake Sullivan, a propósito, ex-fuzileiro interestelar da Terra, atualmente um vagabundo quebrado. Desconfiada, Tanara. Ela respondeu de forma rígida. E se você me comer enquanto eu durmo, eu voltarei para assombrá-lo. Jake riu, um som genuíno que parecia surpreendê-la. Acordo. Regra número 1. Nada de armas em áreas comuns, declarou Leary, apontando para a M12 que Jake carregava na cintura enquanto entravam em sua moradia em forma de cúpula. Não me importo se você tem licença para portar essa coisa por 17 sistemas estelares. Jake desclipou a funda do cinto com prática. Justo. Onde posso armazená-la? Leary hesitou, claramente não esperando conformidade. No seu quarto, suponho, que fica ali. Ela gesticulou para uma porta arredondada à direita. Regra 2. Nada de carne na cozinha. Eu sou seu bióvoro e o cheiro me deixa enjoado. Jake levantou uma sobrancelha. Eu sou um onívoro, não apenas um carnívoro. Eu preciso de proteína. Há um sintetizador de proteínas no seu quarto, ela concedeu. Ele pode replicar o sabor e a textura das carnes de origem animal, sem a parte do animal morto. Jake acenou com a cabeça, calculando mentalmente o quanto seu orçamento para a alimentação melhoraria sem ter que pagar preços altos por proteínas de origem animal importadas. Posso trabalhar com isso. Leary o conduziu pela área principal de estar, um espaço surpreendentemente acolhedor com móveis que pareciam projetados para o conforto, em vez de estéticas alienígenas. As paredes curvavam-se organicamente, dando a impressão de estar dentro de uma enorme concha do mar, e estavam pintadas em tons suaves de azul e roxo. Regra 3. Leary continuou. Nada de trazer companheiros para casa. Seus olhos violetas se desviaram dos dele enquanto um rubor carmesim mais profundo se espalhava por suas bochechas já vermelhas. Jake sorriu. Não há muita chance disso. Fêmeas humanas são bem escassas no setor. Quero dizer qualquer companheiro, Leary esclareceu, ainda sem encontrar seu olhar. Qualquer espécie, não em busca de xenofilia, entendeu? Jake respondeu com um encolher de ombros casual, embora não pudesse deixar de notar como o cabelo prateado dela cortava a luz quando ela se movia.
Para um alienígena, ela era indiscutivelmente atraente, com uma graça que o lembrava das dançarinas da Terra. Os olhos de Leary se arregalaram levemente. Isso não é o que eu... Ela se interrompeu, respirando fundo. Regra 4. O aluguel vence no primeiro dia do ciclo lunar. 200 créditos, não um dia atrasado. Sobre isso, Jake disse, colocando sua mochila de volta no chão. Aqueles Draxians mencionaram dinheiro de proteção. Isso vai ser um problema contínuo? Os ombros de Leary se tensionaram. É nada que eu não possa lidar. Não parecia nada do lugar onde eu estava. Jake contra-argumentou. Quanto eles querem? 50 créditos por mês. Ela admitiu relutantemente. As autoridades locais são inúteis. Metade deles está na folha de pagamento dos Draxianos. Jake fez algumas contas rápidas na cabeça. Que tal isso? Eu te pago 250 de aluguel e você me deixa lidar com os Draxianos se eles voltarem. Leary o observou, seus grandes olhos se estreitando de forma suspeita. Por que você faria isso? Porque eu odeio valentões, Jake respondeu simplesmente. E porque se eles destruírem este lugar, eu também ficarei sem um lar. Um momento de silêncio se estendeu entre eles enquanto Leary considerava sua oferta. Finalmente ela assentiu. Tudo bem, mas nada de matá-los, isso atrai muita atenção. Não sonharia com isso, Jake disse com um sorriso que sugeria o contrário. Leary o levou até seu quarto, uma cúpula menor adjacente à área de estar principal. Era escasso, mas limpo, com uma cama que parecia curta demais para seu corpo humano. Vou ajustar as configurações da cama, disse Leary, percebendo sua avaliação. Ela se aproximou de um painel na parede e tocou em alguns símbolos. A cama que ele alongou em cerca de um pé. É uma matéria programável que você também pode ajustar à firmeza. Truque interessante, comentou Jake, genuinamente impressionado. É tecnologia padrão para a paz. Ela respondeu com um toque de orgulho. Meu povo é conhecido por espaços de vida adaptativos. Pearhand, Jake perguntou. Não acho que já encontrei sua espécie antes. Eles não eram comuns neste setor, disse Leary de forma evasiva. Preferimos planetas temperados mais próximos do núcleo galáctico. Jake queria perguntar mais, mas algo em seu tom sugeria que o assunto estava encerrado. Em vez disso, ele perguntou: há mais alguma regra que eu deva saber? Leary hesitou e então disse: apenas mais uma. Não pergunte sobre meu passado. Os olhos deles se encontraram e, por um momento, Jake viu vulnerabilidade sob seu exterior severo. Ele acenou com a cabeça. Todos têm direito a seus segredos. Um alívio passou por suas feições. Obrigada. Ela se virou para sair, mas parou na porta. O banheiro fica através daquela porta. Os controles da água provavelmente são diferentes do que você está acostumado. Eu vou descobrir, Jake a assegurou. Depois que Leary saiu, Jake desempacotou seus poucos pertences e testou a cama. Ele se ajustou perfeitamente ao corpo dele, mais confortável do que qualquer coisa em que ele tivesse dormido desde que deixou a Terra. Talvez esse arranjo não fosse tão ruim, afinal. Mais tarde naquela noite, Jake saiu do banheiro, com uma toalha enrolada em torno da cintura. Ele havia esquecido de trazer roupas limpas com ele e agora enfrentava a breve jornada de volta ao seu quarto. Ao atravessar a área de estar, quase colidiu com Leary, que congelou ao vê-lo. Seus olhos violetas se arregalaram, percorrendo involuntariamente seu torso musculoso, permanecendo nas cicatrizes que contavam histórias de batalhas sobrevividas. Jake estava de repente acentuadamente ciente de quão pouco estava vestindo. Desculpe, ele murmurou, água ainda pingando de seu cabelo curto. Leary parecia se lembrar de si mesma e rapidamente desviou o olhar. Está tudo bem. Eu só não estava esperando. Ela gesticulou vagamente para seu torso exposto. A anatomia humana é chocante, Jake perguntou com um toque de diversão. Não é chocante, Leary corrigiu. Sua voz estava um pouco mais alta que o normal, apenas diferente. Sua estrutura muscular é mais definida do que a dos homens da sua idade. Jake não pôde evitar um sorriso. Isso é um elogio? É uma observação, respondeu Leary de forma primorosa. Mas o rubor crescente em suas bochechas contava uma história diferente. Eu deveria deixar você se vestir,
Enquanto ela passava apressada por ele, Jake percebeu um sutil e doce aroma que o lembrava de canela e algo alienígena, mas agradável. Ele se pegou observando a maneira graciosa como ela se movia, o leve balanço de seus quadris sob a saia esvoaçante. Este era um território perigoso, ele se lembrou. Envolver-se com sua proprietária e uma proprietária alienígena por cima era pedir por problemas. No entanto, enquanto retornava ao seu quarto, Jake não conseguia afastar da memória aqueles olhos violetas percorrendo seu corpo, ou a forma como sua voz havia tremido levemente quando ela falou. Talvez ambos tivessem segredos que valiam a pena serem descobertos. 3 dias se passaram em relativa paz. Jake se estabeleceu em uma rotina, explorando o pequeno posto de comércio durante o dia e retornando à habitação em forma de cúpula ao anoitecer. Ele havia aprendido que Leary trabalhava remotamente como tradutora para comerciantes interestelares, explicando sua fluência em múltiplas línguas, incluindo um inglês perfeito. Na manhã do 4º dia, Jake acordou com o som de vidro quebrando. Ele rolou para fora da cama, pegando sua pistola de pulso debaixo do travesseiro em um movimento fluido. Vestindo apenas seus shorts de dormir, ele se aproximou da porta, ouvindo atentamente. Último aviso. Uma voz pura e grave rosnou inconfundivelmente draxiana. O chefe quer o dobro agora, depois que seu animal de estimação humano nos envergonhou. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, a voz de Leary respondeu, firme apesar da ameaça óbvia. Jake abriu a porta um pouco. Na área principal de estar, 3 Draxians cercavam Leary. O líder, o mesmo brutamontes marcado das cicatrizes do mercado, a segurava pelo braço. Um vice quebrado estava no chão, provavelmente derrubado durante a entrada deles. Então talvez possamos levar algo mais de valor. O Draxiano sibilou, seus olhos reptilianos percorrendo o corpo de Leary de uma maneira que fazia o sangue de Jake ferver. Ele já tinha visto o suficiente. Jake entrou na sala com a pistola levantada. Senhores, vocês estão invadindo. O Draxiano se virou, o líder empurrando Leary para trás dele enquanto enfrentava essa nova ameaça. O humano, ele rosnou. Desta vez vocês estão em menor número e estamos preparados. Como se quisesse enfatizar seu ponto, os outros 2 Draxians sacaram vibroblades de aparência maligna que zumbiam com energia. O treinamento militar de Jake entrou em ação. 3 hostis armados, um civil para proteger, espaço confinado. Não era o ideal, mas ele já enfrentou situações piores. Última chance de se afastar, Jake avisou, sua voz mortalmente calma. Os Draxianos trocaram olhares. Então o líder assentiu. Os 2 com lâminas avançaram simultaneamente. Jake disparou um pulso de atordoamento no que estava à esquerda, derrubando-o instantaneamente, e então se agachou enquanto o segundo cortava onde sua cabeça estivera um momento antes. Ele varreu as pernas do Draxiano, fazendo-o colidir com uma mesa, e então se virou para encarar o líder, apenas para congelar ao ver o que estava diante dele. Leary ficou de pé com o braço estendido em direção ao líder Draxiano, que estava suspenso a um pé do chão, agarrando a garganta como se estivesse sendo estrangulado por mãos invisíveis. Seus olhos brilhavam com uma intensa luz violeta, e seu cabelo prateado flutuava ao redor de sua cabeça como se estivesse debaixo d'água. Você não voltará, ela disse, sua voz ressoando com poder. Você dirá ao seu chefe que esta moradia está protegida. Se qualquer mal acontecer ao humano ou a mim, as consequências serão severas. Ela soltou seu aperto e o líder Draxiano colapsou, ofegante. Ele se arrastou para trás, o terror evidente em seus olhos amarelos. O que? Ele sibilou. O chefe vai ouvir sobre isso. Estou contando com isso. Respondeu Leary friamente. O líder agarrou seu companheiro atordoado, enquanto o outro se levantava da mesa quebrada. Eles foram tratados apressadamente, deixando a porta aberta em sua panique. Assim que partiram, o brilho desapareceu dos olhos de Leary. Ela balançou levemente e Jake correu para segurá-la. Você está bem? Ele perguntou, com um braço em volta da cintura dela enquanto sua outra mão ainda segurava a pistola. Leary se encostou nele, seu corpo quente contra seu peito nu. Sim, a telecinese consome muita energia. Isso foi telecinese? Jake perguntou, impressionado. Truque útil. É por isso que eu não queria um colega de quarto.
Ela admitiu, olhando para cima para ele. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. Os pais são caçados por nossas habilidades. Alguns querem nos estudar, outros querem nos usar como armas. Jake guardou sua pistola na parte inferior das costas. Por que me contar isso agora? Porque você estava pronto para lutar contra 3 Draxianos armados para me proteger. Ela disse suavemente. Ninguém nunca fez isso antes. Seus olhares se encontraram e Jake se tornou agudamente consciente do corpo dela pressionado contra o seu. O sutil perfume do cabelo dela. A maneira como sua respiração acelerou. Sua mão na cintura dela sentiu o calor da pele dela através do tecido fino da camisa de dormir. Jake. Ela sussurrou. Sua voz adquirindo uma qualidade rouca que o fez sentir um choque. No meu mundo, salvar a vida de alguém cria um laço. Que tipo de laço? Ele perguntou, sua voz igualmente baixa. Em resposta, Leary se levantou nas pontas dos pés e pressionou os lábios contra os dele. A sensação era elétrica. Os lábios dela eram mais macios do que ele esperava, mais quentes também. Jake respondeu instintivamente, puxando-a para mais perto, enquanto o beijo se aprofundava. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, os olhos violetas de Leary estavam arregalados de admiração. Os humanos se beijam, ela murmurou. Eu li sobre isso, mas nunca beijei um humano antes. Jake terminou com um pequeno sorriso. Nunca beijei ninguém antes, ela corrigiu. Um rubor carmesim mais profundo se espalhando por suas bochechas. Pais feitos para a vida, a intimidade física é significativa. Jake imediatamente deu um passo para trás, respeitando a revelação cultural. Eu não sabia. Eu não gostaria que Leary colocasse um dedo nos lábios dele, silenciando-o. Eu iniciei isso, ela o lembrou. E eu não me arrependo. A intensidade em seus olhos fez o coração de Jake disparar. Havia algo profundamente comovente em ser o primeiro beijo de alguém, especialmente quando esse alguém pertencia a uma espécie que via a intimidade física como um compromisso para a vida toda. Provavelmente deveríamos falar sobre isso. Jake sugeriu, embora seu corpo estivesse o incentivando a atividades muito diferentes. Leary assentiu, mas não se afastou. Sim, deveríamos. Mas primeiro, ela o beijou novamente, mais confiante desta vez. Os braços de Jake envolveram sua cintura, levantando-a levemente enquanto seus corpos se pressionavam juntos. Quaisquer barreiras que existissem entre humano e pai pareciam derreter na intensidade do abraço. Mais tarde, eles realmente falariam sobre diferenças culturais, sobre expectativas, sobre os perigos que agora enfrentam juntos. Mas, por enquanto, após o perigo, eles encontraram conforto nos braços um do outro. 2 seres de mundos diferentes descobrindo que algumas línguas são universais. Na manhã seguinte ao primeiro beijo, Jake e Leary sentaram-se à mesa da cozinha, mãos entrelaçadas, discutindo o que seu novo relacionamento significava. As diferenças culturais eram significativas. Os pais formavam laços telepáticos que se tornavam mais fortes com a intimidade física. Para os humanos, os relacionamentos eram mais fluidos, embora Jake a assegurasse de que ele não estava levando isso na brincadeira. Nunca me senti assim em relação a ninguém. Ele admitiu, traçando padrões na palma carmesim dela com o polegar. Humano ou não? Leary sorriu, seus olhos violetas suaves com afeto. A conexão já está se formando. Eu consigo sentir suas emoções de forma tênue, mas elas estão lá. Jake estava prestes a responder quando um agudo toque de 3 tons ecoou pela casa. Leary congelou, seus olhos se arregalando. O que é isso? Jake perguntou, instantaneamente alerta. Uma mãe mais velha, ela sussurrou, parecendo ao mesmo tempo admirada e aterrorizada. Essa é a formalidade do anúncio de presença. Ninguém do meu mundo deveria saber que estou aqui. Eles se moveram em direção à porta juntos. Quando Leary a abriu, encontraram um pai alto e dignificado parado do lado de fora. Sua pele era de um bordô mais profundo do que a de Leary, e seu cabelo prateado estava elaboradamente trançado. Ele usava robes fluidos de azul meia-noite, adornados com símbolos que brilhavam suavemente. Elder Karen. Leary ofegou, imediatamente inclinando a cabeça em respeito. O olhar do ancião moveu-se de Leary para Jake.
Sua expressão era indecifrável. Leary Tanara, filha da Casa Valen, sua descarga telecinética foi sentida em 3 sistemas. Jake deu um leve passo à frente, posicionando-se de forma protetora ao lado de Leary. Ela estava se defendendo. Os olhos da Elder Karen, de um âmbar marcante em vez de violeta, avaliavam Jake com uma intensidade penetrante, um defensor humano, interessante. Ele se virou de volta para Leary. Posso entrar? O que precisamos discutir não deve ser ouvido. Uma vez dentro, a Elder Karen recusou refrescos e foi direto ao ponto. Os caçadores detectaram sua presença. Eles chegarão em poucos dias. Os caçadores? Jake perguntou. Mercenários que capturam pais para vários compradores. Leary explicou com a voz tensa de medo. Instalações de pesquisa, colecionadores privados, organizações militares. Sua demonstração de poder foi considerável. A anciã Karen continuou. Isso atraiu a atenção dos mais altos interessados. Vim oferecer santuário em nossa colônia escondida. A esperança floresceu no rosto de Leary. Eu pensei que todas as colônias tinham sido destruídas na purgação. Não todas, respondeu o ancião com um pequeno sorriso. Mas o santuário vem com condições. Seu olhar âmbar fixou-se em Jake. O humano não pode acompanhá-lo a menos que prove ser digno. Jake endireitou-se. O que eu preciso fazer? 3 provas estão estabelecidas, afirmou a anciã Karen, para testar seu compromisso, sua honra e sua compatibilidade com nossos costumes. Leary apertou a mão de Jake. Elder, com respeito, Jake já provou seu valor. Ele me defendeu contra atacantes sem conhecer minhas habilidades. Admirável, concedeu o Elder, mas insuficiente. O vínculo que você começou a formar é sagrado entre nosso povo. Se ele for se juntar ao nosso santuário, deve demonstrar que entende o que significa estar ligado a um pai. Jake acenou firmemente. Eu aceitarei seus desafios. O primeiro começa agora, anunciou a Elder Karen. Ele alcançou suas vestes e produziu uma pequena esfera brilhante que colocou sobre a mesa. Esta é uma esfera de memória. Ela extrairá sua memória mais dolorosa e a exibirá para todos verem. A honestidade e a vulnerabilidade são a base do vínculo entre pais e filhos. Jake hesitou. Seu passe militar estava repleto de momentos que ele preferia esquecer. Mas ele olhou para Leary, viu a esperança e o medo misturados em seus olhos e soube que não tinha escolha. Faça isso, ele disse. A esfera pulsou e de repente a sala foi preenchida com uma projeção holográfica. Jake, mais jovem, em equipamento de combate completo, carregando um camarada ferido através de um assentamento em chamas. Civis alienígenas fugindo ao redor deles. Um comandante militar ordenando que recuem, que deixem os civis ao seu destino. Jake se recusando, ajudando não apenas seu camarada, mas vários civis a chegarem em segurança, desobedecendo diretamente às ordens. A memória mudou para um tribunal militar, Jake sendo destituído de seu posto por insubordinação, apesar de ter salvado vidas. Suas palavras amargas ao tribunal. Se humanidade significa abandonar aqueles que não podem se defender, então não quero fazer parte disso. A esfera escureceu e a projeção desbotou. A expressão do ancião Kieran havia suavizado. Você desafiou sua própria espécie para proteger outros, ele observou. Interessante. É o que qualquer pessoa decente faria, Jake respondeu. Não, o ancião corrigiu. É o que um Rom puro faria. Nosso primeiro princípio é que o poder cria obrigação. Aqueles com força devem proteger os que não têm. Ele inclinou a cabeça. Você passou no primeiro teste. Um alívio tomou conta do rosto de Larry. Ela se moveu para o lado de Jake. Seus dedos entrelaçaram-se com os dele. O toque enviou uma corrente quente pelo corpo dele, mais intensa do que antes. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. O vínculo cresce, observou o ancião Kieran com aprovação. O segundo teste avaliará sua compatibilidade física. Jake levantou uma sobrancelha. Significando que o vínculo puro de mãos não é apenas emocional ou mental, mas físico, explicou o ancião. Você deve demonstrar que sua espécie pode harmonizar. A pele de Larry escureceu de vergonha. Ancião, isso é privado. Não entre nosso povo, Kieran respondeu calmamente.
A comunidade testemunha a união para fortalecer a conexão. Jake limpou a garganta. Não tenho certeza se me sinto confortável com uma audiência. O ancião riu, um som surpreendentemente caloroso. O julgamento não requer testemunhas, apenas prova de compatibilidade. Você tem até amanhã. Ele ficou em pé, movendo-se em direção à porta. Voltarei ao amanhecer para o terceiro teste, assumindo que você passou no segundo. Depois que o ancião partiu, Jake se virou para Larry, cuja pele carmesim estava ainda mais avermelhada. Ele está sugerindo o que eu acho que ele está sugerindo? Sim, eu sei que ela sussurrou. A ligação pura das mãos está completa. A união física cria pontes telepáticas que não podem ser quebradas. Jake gentilmente inclinou o queixo dela para cima. E é isso que você quer? Estar ligado a um humano para a vida toda? Os olhos violetas de Larry encontraram os dele, inabaláveis. Nunca estive tão certo de nada. O que se seguiu foi uma descoberta de diferenças em semelhanças, de sensações alienígenas e familiares, de dois seres de mundos diferentes, encontrando uma linguagem comum no toque e nas palavras sussurradas. A união deles transcendeu o físico, criando algo novo e profundo entre eles, uma ponte através das estrelas. Jake acordou com a suave carícia dos dedos de Larry traçando as cicatrizes em seu peito. A luz da manhã filtrava-se através do teto de domo translúcido, lançando um brilho rosado sobre sua pele carmesim. Seu cabelo prateado se espalhou pelo travesseiro como um luar líquido. Bom dia, ele murmurou, puxando-a para mais perto. Larry se aninhou contra ele, seu corpo se encaixando perfeitamente ao dele. Eu posso sentir você, ela sussurrou com admiração. Não apenas fisicamente. Eu posso sentir suas emoções, seus pensamentos nas bordas da minha mente. Jake se concentrou em sua surpresa. Ele também podia sentir uma presença quente em sua consciência que era distintamente Larry. É este o vínculo que você mencionou? Ela acenou com a cabeça contra o peito dele. É mais forte do que eu esperava. Normalmente leva meses para casais emparelhados desenvolverem esse nível de conexão. Talvez os humanos tenham algumas vantagens, sugeriu Jake, com um sorriso brincalhão, beijando o topo da cabeça dela. Muitas vantagens, concordou Lavery, seus olhos violetas brilhando com travessura, enquanto ela inclinava o rosto para cima para encontrar os lábios dele. O abraço matinal deles foi interrompido pelo agora familiar toque de 3 tons. O Elder Kieran havia retornado para o terceiro teste. Eles se vestiram rapidamente, trocando olhares nervosos. Através de sua nova conexão, Jake pôde sentir a ansiedade de Larry misturada com determinação. Ele enviou de volta uma sensação de tranquilidade, surpreso com a naturalidade com que a troca mental lhe veio. O Elder Kieran estava na porta, seus olhos âmbar notando imediatamente a mudança entre eles. O vínculo se formou, observou com satisfação, mais forte do que o esperado. Qual é o terceiro desafio? Jake perguntou, com o braço protetivamente em volta da cintura de Larry. O julgamento da resistência, o ancião respondeu. Larry deve liberar todo o seu poder telecinético contra você. Você deve suportar isso sem quebrar o vínculo. Larry ficou tenso ao seu lado. Isso é muito perigoso. Os humanos não têm escudos mentais naturais como os pais. Isso poderia matá-lo. Se o vínculo for verdadeiro, ele o protegerá. O Elder Kieran afirmou com firmeza. Isso é inegociável. A colônia não pode arriscar admitir um parceiro de vínculo que possa quebrar sob pressão. Jake apertou a mão de Larry. Eu consigo lidar com isso. Você não entende. Ela protestou. Meu poder total poderia esmagar um veículo contra uma mente desprotegida. Eu confio em você. Jake interrompeu. E eu confio no que construímos entre nós. O Elder Kieran os conduziu até o centro da área de estar, instruindo-os a ficar de frente um para o outro, com as mãos unidas. O julgamento começa quando eu ativar o campo de contenção. Ele explicou, retirando um pequeno dispositivo de suas vestes. Isso evitará danos à habitação e me alertará se o teste precisar ser encerrado. Uma barreira azul cintilante se formou ao redor de Jake e Larry, enquanto o mais velho ativava o dispositivo. Através de seu vínculo, Jake sentiu o medo e a relutância de Larry. Eu não vou te machucar, ele prometeu permitir. Não sou eu com quem você deve se preocupar.
Ela respondeu. A voz do Elder Kieran veio de além da barreira. Comece. Filha da casa Vailen. Larry fechou os olhos e Jake sentiu o ar ao redor deles ficar pesado com energia potencial. Seu cabelo prateado começou a flutuar e o brilho violeta retornou aos seus olhos quando ela os abriu. Concentre-se em nosso vínculo. Ela instruiu. Sua voz assumindo aquela qualidade ressonante que ele ouvira quando ela confrontou os Draxianos. Não importa o que você sinta, não me solte, fisicamente ou mentalmente. A pressão começou de forma sutil, uma sensação de formigamento pela pele que rapidamente se intensificou, dependendo de agulhas. Jake cerrou os dentes enquanto a sensação se aprofundava, tornando-se uma dor profunda nos ossos. Através das mãos entrelaçadas, ele podia sentir Larry tremendo com o esforço de controlar seu poder. Mais velho, Kieran ordenava do lado de fora da barreira. Ele deve enfrentar toda a sua força. Os olhos de Larry se encheram de lágrimas, mas ela obedeceu. A pressão dobrou, depois triplicou. Jake sentiu como se seus próprios átomos estivessem sendo comprimidos. Sua visão ficou turva e seus joelhos ameaçaram ceder. Em desespero, ele se concentrou no laço entre eles, visualizando-o como um fio dourado conectando suas mentes. Para sua surpresa, o fio respondeu, engrossando-se em uma corda, depois em uma ponte. À medida que ele atravessava mentalmente essa ponte para a consciência de Larry, a dor recuava. Estou aqui, ele pensou para ela. Estamos fazendo isso juntos. Os olhos de Larry se arregalaram em choque. Jake, você está na minha mente. Parece que sou um aprendiz rápido. Ele respondeu através da conexão deles, conseguindo um sorriso mental apesar da tensão física. Através da consciência mesclada, Jake pôde de repente sentir o fluxo do poder de Larry. Não era apenas força, era energia, padronizada e estruturada. Agindo por instinto, ele não resistiu, mas em vez disso, ajudou a direcioná-la, criando um circuito entre eles. A pressão se transformou de dor em algo diferente, uma onda de energia que os levantou levemente do chão. O ar ao redor deles estalava com eletricidade violeta. Do lado de fora da barreira, o Elder Kieran recuou em assombro. Impossível, murmurou ele. Assim que Jake pensou que haviam conseguido, uma explosão ensurdecedora abalou a habitação. O campo de contenção piscou e morreu enquanto o Elder Kieran era lançado para o outro lado da sala. Caçadores! Gritou o ancião, recuperando o equilíbrio. Eles nos encontraram. A porta da frente explodiu para dentro e figuras armadas invadiram a abertura. Suas armaduras eram foscas e pretas, com visores azuis brilhantes. E eles carregavam armas que Jake reconheceu como desativadores neurais, projetados para incapacitar sem matar. Perfeitos para capturar espécimes valiosos. Jake soltou as mãos de Larry, mas manteve a conexão mental entre eles. Em um movimento fluido, ele puxou sua pistola de pulso de onde a havia escondido em sua cintura. Fique atrás de mim, ele ordenou, mirando no caçador da frente. Mas Larry deu um passo à frente, seus olhos ainda brilhando com poder. Não, ela disse calmamente. Nós fazemos isso juntas. Através do vínculo delas, Jake sentiu que ela estava se apoiando em sua força. Assim como ele havia se apoiado na dela durante o julgamento, suas energias se fundiram, criando algo maior do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Enquanto os caçadores levantavam suas armas, Larry estendeu a mão. Uma onda de força telecinética atingiu os intrusos, fazendo-os voar para trás através da porta. Jake disparou pulsos de atordoamento precisos contra aqueles que conseguiram permanecer de pé. "O navio!" gritou o Elder Kieran, apontando através da porta estilhaçada. "Devemos alcançar minha embarcação antes que os reforços cheguem." De mãos dadas, Jake e Larry seguiram o Elder, seu vínculo vibrando com poder e propósito compartilhados. O terceiro julgamento havia sido interrompido, mas ao enfrentar uma ameaça real juntos, eles haviam provado algo muito mais importante do que qualquer ritual poderia testar. Eles correram pelas ruas sinuosas do entreposto comercial. O Elder Kieran liderava o caminho, apesar de uma mancada devido à sua lesão. Um braço em volta da cintura dela, enquanto sua outra mão segurava sua pistola de pulso pronta para o combate.
Através de seu vínculo, ele podia sentir que ela estava monitorando a área com sua percepção telecinética, detectando ameaças antes que se tornassem visíveis. 3 caçadores vindo da esquerda. Ela avisou telepaticamente. Jake girou suavemente, disparando 2 pulsos de atordoamento que derrubaram os primeiros caçadores assim que eles contornaram a esquina. O terceiro se agachou atrás de uma barraca de mercado. Continue se movendo, Jake instou em voz alta, guiando Larry e o Elder para frente. Eu vou cobrir nossa retaguarda. Eles se movem pela multidão do mercado matinal, atraindo olhares surpresos de várias espécies alienígenas. O Elder Kieran os levou por passagens cada vez mais estreitas, claramente tomando um caminho indireto para evitar a detecção. As docas no quadrante norte, o ancião explicou entre respirações pesadas. Minha nave tem tecnologia de camuflagem que deve nos permitir passar pelo bloqueio orbital. Jake acenou com a cabeça, mas de repente vacilou enquanto uma onda de tontura o atingia. A visão de Jake ficou turva, duplicando-se momentaneamente antes de se reajustar. A voz preocupada de Larry cortou a névoa em sua mente. O que há de errado? Ele balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. Nada. Apenas mais uma onda o atingiu, mais forte desta vez, acompanhada por uma dor aguda atrás dos olhos. Ele tropeçou contra uma parede. O Elder Kieran parou, seus olhos âmbar se estreitando enquanto estudava Jake. O vínculo está afetando-o. Os caminhos neurais humanos não são projetados para canalizar energias parentais. O que isso significa? Larry perguntou. A voz dela estava tensa de preocupação enquanto ela sustentava o peso de Jake. Isso significa que precisamos estabilizar o vínculo rapidamente ou a mente dele pode sofrer danos permanentes. O ancião respondeu de forma sombria. A conexão é muito nova, muito cru. Quando você combina seus poderes contra os caçadores, isso acelera o processo além do que seu sistema pode suportar com segurança. Jake cerrou os dentes contra a dor. Vou ficar bem. Precisamos continuar em movimento. Não assim, insistiu o Elder Kieran. Há um santuário nas proximidades. Uma casa segura, Perian. Podemos realizar um ritual de estabilização lá. Eles mudaram de direção, entrando em um beco ainda mais estreito que levava a uma porta sem características embutida em uma parede de pedra. O ancião pressionou a palma contra a porta e ela se abriu, revelando uma pequena câmara mal iluminada com uma plataforma circular em seu centro. Uma vez dentro, com a porta selada, o ancião Kieran se moveu rapidamente, ativando painéis ocultos que iluminaram a sala com um suave brilho violeta. Símbolos semelhantes aos de suas vestes apareceram nas paredes. Este é um espaço sagrado, ele explicou, guiando Jake até a plataforma. Deite-se, Larry. Neil ao seu lado. Jake obedeceu, a superfície fria da plataforma aliviando sua pele ardente. A dor havia se intensificado, sentindo como se milhares de agulhas estivessem perfurando seu cérebro. O que está acontecendo com ele? Larry perguntou, segurando a mão de Jake na dela. Seu vínculo se formou muito rapidamente e sem a preparação adequada, explicou o ancião enquanto arranjava cristais ao redor deles. A energia telepática de Perian está inundando seus caminhos neurais mais rápido do que eles podem se adaptar. O ritual ajudará a harmonizar suas energias. Através da conexão deles, Jake podia sentir a culpa e o medo de Larry. Não é culpa sua que ele conseguiu projetar para ela. O ritual requer total abertura entre os parceiros, continuou o Elder Kieran. Barreiras físicas e mentais devem ser abaixadas. Larry acenou com a cabeça em compreensão. Sua expressão determinada enquanto colocava uma mão na testa de Jake e a outra sobre seu coração. Diga-me o que fazer. Foque na sua conexão. Encontre os pontos onde suas energias estão em discórdia e traga-os para alinhamento. Eu guiarei o processo, mas apenas você pode completá-lo. Enquanto o ancião começava a entoar em língua periana, Jake sentiu a presença de Larry em sua mente se tornar mais forte. Ao contrário de antes, quando mantinham identidades separadas dentro de sua conexão, agora as fronteiras entre eles começaram a se desfocar. Ele viu flashes de suas memórias, uma infância em um mundo com céus roxos, o trauma de fugir durante a purgação, anos escondendo suas habilidades enquanto se mudava de planeta em planeta. Por sua vez, ela experimentou seu passado, o rigoroso treinamento militar,
a camaradagem de sua unidade, a desilusão que levou à sua dispensa. A dor na cabeça de Jake atingiu o pico. Então começou a recuar à medida que suas energias se sincronizavam. Através do aprofundamento de seu vínculo, ele podia sentir Larry guiando sua mente a aceitar as energias alienígenas, ensinando seus caminhos neurais a se adaptarem em vez de resistirem. A conexão física precisava ser completada. A voz do Elder Keating parecia vir de longe. A harmonização final exige isso. Jake não tinha certeza se o ancião queria dizer o que ele pensava. Mas a resposta de Larry através do vínculo deles era clara. Uma onda de desejo e certeza que não deixava espaço para dúvidas. Apesar de suas circunstâncias difíceis, apesar dos caçadores os procurando, este momento era necessário para sua sobrevivência. Sua união na plataforma sagrada transcendia o físico. Seus corpos eram meros vasos para a união espiritual e mental que estava ocorrendo. O ritual amplificou cada sensação, cada emoção, criando ciclos de retroalimentação de prazer e conexão que os uniam cada vez mais. Quando atingiram o auge de sua união, os símbolos nas paredes brilharam intensamente, e Jake sentiu algo fundamental mudar dentro de sua mente. A dor desapareceu completamente, substituída por uma clareza que ele nunca havia experimentado antes. Ele podia sentir Larry não apenas emocionalmente, mas fisicamente, como se o sistema nervoso dela tivesse se tornado uma extensão do seu próprio. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, o Elder Keating acenou com satisfação. O vínculo está estabilizado. Suas mentes agora estão em harmonia. Jake se sentou, maravilhado com a ausência de dor e a nova clareza de seus pensamentos. Sinto-me diferente, mais forte. Você é, confirmou o ancião. Uma união bem-sucedida potencializa ambos os parceiros. No seu caso, o efeito é particularmente pronunciado devido à diferença entre suas espécies. Larry ajudou Jake a se levantar, seu toque enviando ondas agradáveis através da conexão deles. Você consegue sentir o equilíbrio? Jake assentiu puxando-a para perto. É como se fôssemos duas metades do mesmo circuito. O Elder Keating limpou a garganta. Devemos continuar até a nave. Os caçadores terão tecnologia de rastreamento que pode detectar assinaturas de energia, e o que você acabou de fazer criou um grande farol. Como se confirmasse suas palavras, um alarme começou a soar do lado de fora. Jake alcançou sua pistola. Seus movimentos agora estavam perfeitamente coordenados com os pensamentos de Larry. A que distância está a baía de atracagem? Ele perguntou. Menos de meio quilômetro, respondeu o ancião, movendo-se em direção a uma saída nos fundos. Mas os caçadores estarão convergindo de todas as direções. Jake trocou um olhar com Larry, sentindo a determinação dela refletir a sua própria. Então, teremos que ser mais rápidos e mais inteligentes do que eles. Com o vínculo deles agora estabilizado e fortalecido, eles voltaram ao perigo, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir, juntos. A corrida final até a baía de atracagem foi um borrão de movimento coordenado. Jake e Larry se moveram como uma única entidade. O vínculo recém-estabilizado permitia que eles antecipassem as ações um do outro com precisão perfeita. Quando os caçadores apareceram, o treinamento de combate de Jake se fundiu com as habilidades telecinéticas de Larry para criar uma defesa formidável. Ela sentiria a aproximação deles. Ele determinaria a resposta tática e juntos executariam isso de forma impecável. O ancião Keating os conduziu por túneis de manutenção e áreas de serviço, evitando as principais vias onde caçadores haviam estabelecido postos de controle. Quando finalmente emergiram na baía de atracação, a respiração de Jake parou ao ver a nave do ancião. Ao contrário dos utilitários vasos humanos aos quais estava acostumado, esta embarcação era elegante e orgânica em seu design. Um buraco em forma de gota de lágrima feito de um material iridescente que parecia mudar de cor à medida que se aproximavam. Nenhum motor ou arma visível marcava sua superfície lisa. Perin Biotech, Elder Keating explicou, colocando sua palma contra o que parecia ser um casco sólido. Uma porta se materializou, revelando um interior suavemente iluminado. Com pressa,
Eles embarcaram justo quando os alarmes soaram por toda a baía de atracação. A entrada se selou atrás deles, e o Elder Kearing correu para o que Jake presumiu ser o centro de controle, uma câmara circular sem instrumentos visíveis. Apenas uma plataforma elevada cercada por cristais flutuantes. O ancião colocou as mãos em 2 dos cristais maiores e a nave começou a vibrar com vida. Através de janelas que apareceram no casco, Jake viu a equipe da baía de atracagem se apressando enquanto esquadrões de caçadores entravam. Eles trancaram as portas da baía. Observou Larry, apontando para as enormes barreiras de metal que se fechavam sobre a saída. O rosto do Elder Kearing se contraiu de concentração. O sistema de camuflagem está ativado, mas ainda precisamos de liberação física também. Uma explosão de pulso atingiu a nave, balançando-a violentamente. O Elder foi lançado contra a matriz de cristais, gritando enquanto colapsava no convés. Elder Larry correu para o seu lado, examinando um corte feio em sua testa. Ele está inconsciente. Outra explosão os atingiu, e luzes de alerta pulsaram por toda a cabine. "Você consegue pilotar isso?" Jake perguntou, ajudando-a a mover o Elder para um alcove acolchoado que parecia ter sido projetado para emergências médicas. Teoricamente, Larry respondeu com a voz incerta. Mas os navios Perrin são controlados mentalmente. Leva anos de treinamento para dominar a interface neural. Jake olhou para o arranjo de cristais e depois voltou a olhar para Larry. "E quanto a nós juntos, poderíamos usar nosso vínculo." A compreensão surgiu em seus olhos violetas. "Pode funcionar." A nave responde a Perrin, padrões mentais, e nosso vínculo lhe deu acesso parcial ao meu. Eles tomaram posições de cada lado da plataforma, as mãos pairando sobre os cristais enquanto centenas de naves começaram a cercá-los. "Como fazemos isso?" Jake perguntou. "Abra sua mente completamente para mim", Larry instruiu. "Não compartilhe apenas pensamentos. Compartilhe consciência." Jake fechou os olhos, concentrando-se na conexão deles. A barreira entre suas mentes, já afinada pelo ritual de estabilização, se dissolveu ainda mais. Ele sentiu a consciência de Larry fluir para a sua e a sua para a dela, até que se tornou impossível distinguir onde uma terminava e a outra começava. Através de seu conhecimento, ele compreendeu os sistemas da nave: propulsão, navegação, defesa. Através de sua experiência tática, ela entendeu manobras de combate e estratégias de evasão. Juntos, colocaram as mãos nos cristais. A nave respondeu instantaneamente, elevando-se do chão da baía de atracação. Escudos de energia brilharam ao serem ativados enquanto outra salva de disparos dos caçadores convergia em sua posição. Com um pensamento, Jake direcionou os escudos para reforçar onde os ataques eram mais intensos, enquanto Larry se concentrava nos sistemas de propulsão. As portas da baía. Jake pensou para ela. "Eu as vejo", veio a resposta mental dela. A nave girou, trazendo sua proa para se alinhar com as enormes portas. Um sistema de armas que Jake não sabia que existia as ativou, não de forma destrutiva, mas disruptiva, enviando pulsos que interferiam nos mecanismos das portas. As enormes barreiras hesitaram em seu caminho, criando uma abertura apenas larga o suficiente para sua embarcação. Agora, pensaram em uníssono. O navio avançou, espremendo-se pela abertura e disparando para a atmosfera do planeta. Atrás deles, embarcações de caça se apressavam para perseguir. A experiência militar de Jake guiava suas manobras evasivas, enquanto a compreensão inata de Larry sobre as capacidades da nave a levava a níveis de desempenho que teriam sido impossíveis para qualquer um deles sozinho. Eles se moveram pelo tráfego orbital, a tecnologia de camuflagem da nave, tornando-os cada vez mais difíceis de rastrear. Ao se libertarem do poço gravitacional do planeta, Larry acessou o sistema de navegação, traçando um curso para a colônia-mãe escondida. A nave respondeu. Seus motores biológicos pulsavam enquanto se preparavam para o salto para viagens mais rápidas que a luz. "Eles ainda estão em nosso encalço", observou Jake, percebendo 300 naves mantendo a perseguição apesar de seu camuflagem. "Não por muito tempo", Larry respondeu com confiança.
Ela guiou seus pensamentos para um sistema que Jake ainda não havia descoberto. Uma medida defensiva única para naves-mãe. Ao ativá-lo juntos, a nave liberou uma explosão de energia que imitava a assinatura de um salto FTL, mas em uma direção falsa. Os navios caçadores morderam a isca, desviando para seguir a trilha fantasma. Momentos depois, sua nave fez o salto real, estrelas se esticando em linhas enquanto aceleravam além da velocidade da luz. Por enquanto, seguros, eles se afastam da fusão mental profunda, embora seu vínculo permaneça forte. Jake sentiu uma onda de exaustão passar por ele, acompanhada pela fadiga de Larry através da conexão que tinham. "Conseguimos", ele murmurou, puxando-a para seus braços. "Conseguimos", ela concordou, apoiando a cabeça contra seu peito. "Nunca ouvi falar de um não-pirante pilotando um de nossos navios antes. Os anciãos ficarão bastante surpresos." Um gemido do alcova médica anunciou o retorno à consciência do ancião Kirin. Eles o ajudaram a se sentar, explicando o que havia acontecido enquanto ele estava inconsciente. "Extraordinário", comentou o ancião, tocando a ferida cicatrizada em sua testa. "Seu vínculo criou algo novo. Nem totalmente humano, nem totalmente pai, mas algo maior do que ambos." "A colônia nos aceitará?", perguntou Jake. A pergunta que havia permanecido em sua mente finalmente se manifestou. O ancião Kirin sorriu. "Depois do que testemunhei, eles seriam tolos em não fazê-lo. Sua união representa esperança para nosso povo, prova de que não precisamos permanecer isolados para sobreviver." 3 dias depois, eles chegaram à colônia escondida, uma lua exuberante e terraformada orbitando um gigante gasoso desabitado. Enquanto desciam através das camadas de nuvens que se abriam para revelar jardins expansivos e elegantes torres, Larry apertou a mão de Jake. "Bem-vindo ao seu novo lar", ela sussurrou. Jake olhou para o pier na Settlement e depois de volta para a mulher que havia mudado sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado quando bateu à sua porta pela primeira vez. "O lar é onde quer que você esteja", ele respondeu, puxando-a para perto para um beijo que enviou ondas de alegria através de seu vínculo. Ao desembarcarem do navio para encontrar o comitê de boas-vindas dos anciãos, Jake sorriu diante da ironia. Ele buscava um quarto acessível em boa localização, mas encontrou um vínculo que transcendia espécies. Um amor que desafiava caçadores e preconceitos, prometendo um futuro mais brilhante do que ele poderia imaginar. Tudo isso por ter respondido a um anúncio de colega de quarto.